Senhoras e senhores, nosso muito boa tarde. Mais uma vez, as nossas boas-vindas a todos que nos prestigiam no 5º Fórum de Energias Renováveis, Transição Energética Justa, evento que é uma realização do Correio do Povo e também do Sindenergia RS e que conta com a parceria do BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, Senar RS, Sulgás, Energia para Hoje, Gás para o Futuro, e CIE RS, somos Integração, Inovação e Possibilidades. Nosso agradecimento também a todos que nos prestigiam, além daqueles que estão de forma presencial aqui no Teatro do CIE Banrisul, em Porto Alegre, a todos que acompanham a nossa transmissão através do canal do YouTube do Correio do Povo. Vamos iniciando, então, a nossa programação desta tarde. Na pauta agora, painel Transição Energética Justa. Para coordenar esse painel, gostaríamos de convidar aqui ao nosso palco Guilherme Sari, diretor de eólicas do Sindenergia RS, por gentileza, seja muito bem-vindo. Convidar os nossos painelistas, Mingo Velho Lopes, diretor vice-presidente da Farsul, Adriane Perim de Oliveira, presidente da FAMURS, Rodrigo Souza Costa, presidente da Federação. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda, presidente, e também saudar a participação de forma remota, representando a Fiergues, o coordenador do Conselho de Articulação Parlamentar, Diogo Pasbier, que logo mais vai fazer uma participação online. Fiquem à vontade, por gentileza. De imediato, passo a coordenação dos trabalhos ao Guilherme Sari, desejando um ótimo e produtivo painel a todos. Boa tarde. Agora foi. Bom, mais uma vez, então, vamos, né, a gente estava comentando aqui a quinta edição, né, do Fórum de Energias Renováveis, essa parceria do Correio do Povo com o Sindenergia, já, né, num processo aí que a gente vem fazendo já de transição energética há tanto tempo, né, falando de um Fórum de Energias Renováveis, mas de forma realmente bastante responsável, né? E eu queria agradecer e entrar num painel tão importante como esse, né, de transição energética justa, trazendo importantes instituições aqui, tanto Federação, FAMURS e Farsul, aqui presente, né, na figura dos seus presidentes e vice-presidente, colocando essa visão institucional, né, dessa importante cadeia da questão de energia, né, no Estado. A gente fala muito aqui, né, um ponto até que é muito debatido, assim, não é que a gente vai precisar de energia, é quanto de energia que a gente realmente vai ter que utilizar e quanto a gente está preparado para atender uma demanda de Estado, né? Hoje, nós sabemos que somos ainda um Estado importador, não somos autossuficientes, né, não somos autossuficientes em energia, né? Temos ainda uma busca importante para ter essa autossuficiência e em meio a tudo isso, várias políticas públicas e discussões sobre esse mercado, sobre essa transição, sobre essa cadeia e entrando em vários setores, tanto dos municípios, entrando na questão das indústrias, entrando na questão do agro. Como é que a gente vai conseguir atender toda essa demanda e como é que a gente vai conseguir se posicionar como Estado que quer crescer, que se enxerga nessa cadeia de uma forma diferenciada, que quer ter segurança energética, mas, ao mesmo tempo, precisa trabalhar tanto a questão do agro, como das indústrias e como das potencialidades dos municípios, as suas economias. Então, eu aproveito aqui, eu acho que esse é um momento de debate, é um momento de discussão, é um momento de divisão, né, das instituições,
Eu queria, obviamente, passar uma a uma aqui, então, colocando para o Rodrigo aqui, presidente da Federação, para começar, mas depois passando para a Adriane, na visão da FAMURS, né, que a gente sempre fala, né, que é nos municípios que as coisas acontecem, a gente já está com esse slogan aí já bastante presente, e até comentar que semana passada, pela primeira vez, a gente fez, né, um programa que a gente começou agora, que são os municípios renováveis. Já era de objetivo do Sindenergia levar, né, discussões de potencialidades sobre cada um dos municípios, né, realmente para os seus locais, né, não trazer sempre para a capital ou levar para o cenário nacional, mas sim também nos municípios. E foi uma recepção muito legal. A gente fez em Piratini pela primeira vez, né, que foi a primeira capital farroupilha. Então tem uma simbologia aí nessa questão e uma representatividade muito grande municipal. A gente gostou muito de levar e ver essa presença maciça tanto do poder público como do poder privado e discussões locais, discutir não só, claro, a gente trabalha muito no município, mas a gente acaba levando para outros ali e os municípios do entorno para discussões importantes. Então vai ser um assunto importante. Bom, e mais uma vez a presença aqui também do Domingos, né, passando muita informação, né, do setor de agro, né, e a importância que o agro tem, e a gente já há muito tempo trabalha com essa ideia junto com o setor de energia, que é também aonde tudo acontece. A gente passa pelo agro, independente de qual for a fonte que a gente for trabalhar, seja para concessão de área, seja para uso de matéria-prima, né, vai estar sempre passando pela questão do agro e essa sinergia que tem alimento e energia. Então, passo a palavra agora, Rodrigo, acho que começamos contigo. Tá, eu acho que a ideia é também fazer um pouco de um debate, assim, falar, né, passar um pouco da posição de cada instituição, da visão que tem na questão da transição energética justa e fazer aí um pouco de um bate-bola aí, por favor. Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos, cumprimentar a ti, nossa presidente Daniela, né, que eu faço parte da diretoria agora da Federação, nos municia tecnicamente aí, cumprimentar o Domingos, a Adriane, uma honra estar com vocês, a toda a plateia, muito obrigado, nosso vice-presidente de infraestrutura, o Baqueri, que me acompanha, muito obrigado. Eu vou fazer uma abordagem bem abrangente, bem sistêmica, porque a gente vem, primeiro, cumprimentar vocês pela pauta da transição energética justa, mas o Rio Grande do Sul vem sendo vítima de mudanças climáticas, né, com fenômenos climáticos extremos, viemos com 3 secas, 3 estiagens, aí tivemos uma tragédia climática sem precedentes na história do Brasil, 2023, depois 2024, de setembro a maio de 2024, né, e agora uma nova estiagem. Isso chama atenção porque é um estado que tem suas bases econômicas sobre o agronegócio, cujo desenvolvimento econômico ou a retração econômica depende muito da safra agrícola, que é o motor econômico dos outros setores, dos transportes, da indústria, dos serviços, do comércio, da arrecadação dos municípios, né? E a gente vinha com déficits fiscais e desequilíbrio e retração econômica a cada fenômeno climático extremo, a cada grande estiagem, derruba a arrecadação do Estado, dá déficit nas contas públicas, derruba a arrecadação dos municípios. Então, muito instável em função dessa predominância na matriz do agronegócio, que é o que move tudo, que depende das safras. E, de repente, fomos pegos por um fenômeno trágico, sem precedentes, que nos trouxe perdas irreparáveis, dor, mortes, perda de lembranças, né, mas também perda de capacidade produtiva, de infraestrutura. E aí chama atenção para a necessidade que nós temos de nos reerguermos com estratégias resilientes. E aí passa por diversificar a base econômica do estado do Rio Grande do Sul e proteger aquilo que a gente já tem de melhor. Se o Rio Grande do Sul ele é bom na produção de alimentos, na segurança alimentar, como é que eu torno o agronegócio, a produção mais resiliente? Como é que eu enfrento os obstáculos ao armazenamento de água, até para amortecer as chuvas, para evitar as tragédias, tiro energia elétrica disso? Como é que eu aproveito essa captação? Porque chega a ser quase que de uma ironia triste, né? Nós passarmos por 3 estiagens, termos um volume de água absurdo, lavando o estado do Rio Grande do Sul, e não somos capazes de captar, armazenar essa água, e enfrentamos logo em seguida uma estiagem
porque o produtor ele é vítima de uma legislação ou de uma série de situações que hoje ainda impede que ele consiga fazer isso de forma rápida e eficiente, apesar das tecnologias sustentáveis que se dispõem hoje no mundo. E nessa discussão, a gente entra sobre o papel do Rio Grande do Sul como responsável pela segurança alimentar mundial, né, mas também sobre o nosso papel como responsáveis pela segurança energética mundial e todas as oportunidades que nós temos e que nós estamos perdendo no estado do Rio Grande do Sul. E aí eu vejo assim, especialmente sobre a questão da energia eólica, né? Quando a gente está debatendo hoje se sobe para 20% o imposto de importação para produzir, sobre os suprimentos, né, para produzir energia eólica renovável no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, nós estamos abrindo mão de produzirmos energia renovável. Nós estamos dificultando, retirando competitividade do estado do Rio Grande do Sul. E se a gente olha para a nossa matriz econômica, pela situação que a gente vivenciou até 2018, que foi muito debatida durante o governo Sartori, depois no início do governador Eduardo Leite, ela nos trouxe remédios amargos e necessários na forma de reformas. Em todos nós, a sociedade, os servidores públicos, os empreendedores, pagamos um preço alto com as reformas, fizemos sacrifícios enormes para tentar reduzir o custo da máquina pública. E hoje eu não vejo mais tanto, claro que sempre terá espaço para otimizar e reduzir despesas, mas hoje a solução do Estado, pelo tamanho da dívida que a gente tem, pelo tamanho dos desafios de infraestrutura que nós temos, a solução passa pelo aumento do desenvolvimento econômico, da geração de riquezas com menos impostos distribuídos sobre mais atividades econômicas, né? Mas nós estamos baseados numa safra agrícola que depende do clima, porque a gente não consegue irrigar. E estamos negando as outras oportunidades que nós temos, estamos negando todas as outras. E aí surgem no nosso horizonte, se a solução então não está mais na redução de despesa, porque a gente já fez sacrifícios enormes, ela está no aumento da receita, no aumento da arrecadação. Como é que eu vou aumentar a arrecadação para conseguir pagar uma dívida pública altíssima a juros variáveis? Não vou nem discutir o mérito disso, né? Eu tenho que incentivar a competitividade do Estado, mas eu estou desconectado, a ferrovia está desconectada do resto do Brasil, a gente perdeu a infraestrutura, aí nos oneram com 20% de impostos para produzir energia eólica aqui, que é um dos grandes potenciais gaúchos. Nós não queremos competir com o Nordeste, nós queremos nos somar ao Nordeste na geração de energia renovável. Isso é uma demanda mundial, mas a gente precisaria ter, no mínimo, um fundo constitucional de infraestrutura para ter condições de competir, para que o Sul, o Rio Grande do Sul, fosse integrado a um projeto de Brasil responsável pela segurança alimentar mundial, responsável pela segurança energética mundial, né? Então eu acho que esse é o grande desafio. Mas eu vejo hoje, assim, uma discussão em que a gente está aqui numa discussão sob pretexto ideológico, ambiental, mas um ambientalismo que eu acho que é uma importação do ambientalismo europeu, um ambientalismo muito aristocrático, que fala muito, que nega tecnologias sustentáveis hoje que a gente tem disponíveis, né? Nega 730 milhões de pessoas que estão hoje com fome no mundo, necessidades de migrações, porque não tem condições de produzir alimentos, não tem acesso à energia, 33 milhões de crianças. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade hoje no Rio Grande do Sul, a partir de toda a tragédia que nós passamos, de assumirmos um ambientalismo inclusivo, com a verdadeira sustentabilidade. Como é que eu penso na segurança alimentar mundial, na segurança energética, como é que eu deixo de ser cúmplice de crises humanitárias no mundo e no Rio Grande do Sul hoje, os agricultores é um exemplo disso, por inação ou por omissão. Porque hoje, por omissão e por inação e por bloqueios, nós somos cúmplices da fome. Nós somos cúmplices da falta de desenvolvimento econômico. Nós estamos negando a fome de milhões de pessoas, estamos negando tecnologias sustentáveis por uma questão de pretexto ideológico. Quando a gente está discutindo hoje, numa região que é altamente preservada, uma sombra que paira sobre o futuro do Estado, a reserva do Albardão.
olha, por mais meritório que possa parecer em tese, mas se você fazer uma reserva que ela impede naquela área torres de energia eólica offshore e onshore, que é energia renovável, ao mesmo tempo que impede a exploração de petróleo na bacia Pelotas, que talvez seja num país que tem 90% de matriz energética limpa. Quer dizer, o Brasil tem 90% de matriz energética limpa. Nós não podemos abrir mão de 10% de energia firme. Nós precisamos ter energia firme, segurança energética. Eu não posso ficar exposto à falta de vento, à falta de sol. Eu preciso ter... Aí tem países com 100% de dependência de energia fóssil e estão lá produzindo ricos, e a gente vai abrir mão disso. Não vamos abrir mão da arrecadação, do superávit nas contas públicas gaúchas, vamos abrir mão do futuro do Rio Grande do Sul, da segurança alimentar mundial, da segurança energética mundial, numa discussão de um ambientalismo aristocrático. Eu quero preservar o mundo para as próximas gerações de europeus ricos, enquanto 730 milhões de pessoas morrem com fome. Não, eu acho que tem um debate que tem que ser feito hoje. Então, eu acho que parabéns pelo desafio de vocês, porque eu acho que é uma incoerência muito grande, quando você nega a exploração de petróleo e, no mesmo lugar, nega a produção de energia renovável, mas vive com petróleo nos carros e vive com energia elétrica nas casas. Nós temos que ter um mínimo de coerência aí, né? Então, mais ou menos, a provocação seria essa. Muito obrigado. Bom, a ideia era provocar mesmo, a ideia era trazer alguns pontos fortes, né? Eu acho que esse era o objetivo. E colocando, né? Eu acho que, de fato, assim, a gente tem tido esse grande debate, né? O sistema, bom, a gente vai falar de Brasil, né? O Brasil é um país continental. O Brasil é um país que tem um sistema interligado nacional, né? Então, esse é um dos pontos que a gente discute também bastante, né? Se por um lado ele é muito bom porque tu consegue trazer energia de fora para dentro, de dentro para fora, né? Por outro, tu tem isso, tu tem competição entre estados, tu tem uma questão que muitas vezes ela não acaba sendo justa, né? Então, como a gente fala de uma transição energética justa, poxa, se a gente fala de estados que têm fundo constitucional por trás, de estados que têm políticas agregadas, né, a questões diferenciadas ou financiamentos diferenciados, a gente acaba tendo uma dificuldade nesse sentido. E o Brasil, de novo, né, e quando a gente fala também em políticas públicas, a indústria no Brasil, né, se a gente for falar uma indústria que está localizada no Nordeste, para nós Sul, o custo de importação, né, ou de trazer, né, de logística para trazer, é quase que como se fosse importação. Não faz muita diferença trazer do Ceará, né, peças ou segmentos de um produto de energia eólica. Isso acontece muito, né, ou trazer de fora, né, da Espanha, da China. Agora vai ter sim se a gente começar a taxar, porque a gente quer proteger uma indústria no Brasil. De fato, a gente pensa nisso, né? Poxa, a gente precisa produzir aqui, a gente quer também que o alimento seja produzido aqui e ganhe valor agregado, né, no Brasil, para poder ser exportado, mas não a qualquer custo, né? Então eu acho que esse é um pouco da nossa grande discussão. E sim, um ponto que o Sindicato de Energia sempre defendeu e sempre vai defender é uma transição energética justa, mas realmente uma transição. E a transição é um processo, né? Acho que mais do que tudo é um processo. Então não é ruptura energética, é transição. A gente precisa passar por etapas, a gente tem que romper algumas questões aqui. Antes, eu acho que foi colocado a questão do Rio Grande do Sul. A gente tem essa situação das térmicas de Candiota, a gente sabe dessa questão, tem uma questão socioambiental bastante importante que tem influência nessa questão. E, de novo, eu acho que entra esse ponto que foi colocado da questão do que a gente pretende como Estado, como nação, mas como Estado, né? Vamos querer explorar essas possibilidades, ou a gente vai querer que venha de fora, ou que seja feito de uma forma diferente. Então, isso acho que é um pouco da nossa conversa atual. Mas então vamos, eu acho que aproveitar então esse momento para passar para a Adriane e agradecer a presença, né, da FAMURS aqui
no nosso fórum, no nosso 5º Fórum de Energias Renováveis. Eu acho que passar essa visão dos municípios, né? A gente teve sempre essa preocupação, realmente, porque, no fim das contas, vai chegar nos municípios, né? A gente fala, tá, tudo mais, os investimentos vêm para o Estado, a gente vai discutir investimentos, onde vai acontecer, né? Onde vai chegar uma fábrica, né? E aí tem sempre a discussão dos municípios. Não, mas eu quero que seja nesse, quero que seja naquele, e a gente precisa fazer um processo, né? E nós, como instituição, né, Cine Energia, que pensa no mercado de energia, sempre é uma visão muito técnica, né? Poxa, a gente quer que seja logística, ficaria legal nessa região, mas a gente sabe que passam por políticas e passam por potencialidades de região. Então, a visão da FAMURS para nós é super importante para ter esse aspecto, né, ligado às nossas atividades, né? Então, por favor, uma vez, obrigado pela presença. Obrigada, Guilherme. Aproveito para cumprimentar o Rodrigo e o Domingos, que estão aqui. Uma honra a FAMURS ser chamada para esse debate. É importantíssimo. Boa tarde a todos que estão aqui. E eu peço licença, Rodrigo, para me dirigir ao púlpito, porque tem uma apresentação que preparei para esse momento tão especial, né, de debate com os municípios também. Bom, falar de energia, especialmente de transição energética justa, é falar sobre o futuro, sobre o presente dos municípios, do Estado e da União. Começo com uma constatação que parece simples e óbvia, mas é essencial. O Brasil ainda precisa fazer muito para avançar. Todas as nossas obras de infraestrutura, todos os nossos avanços tecnológicos que almejamos, todas as demandas, seja saúde, educação, transporte, segurança, tudo isso depende de uma coisa, de energia. O mais recente levantamento da Agência Internacional de Energia mostrou que, em 2024, a demanda global por energia aumentou 2,2%. Consideravelmente acima do crescimento médio de 2013 a 2023, que foi de 1,3%. Quando investimos em energia limpa e acessível nos nossos municípios, estamos iluminando muito mais do que casas e ruas. Estamos iluminando o caminho para uma economia mais forte, para a geração de empregos, para uma educação de qualidade e para uma saúde pública mais eficiente. E unir inovação, consciência e coragem para fazer diferente é fundamental. É garantir que as próximas gerações encontrem um lugar melhor para viver, mais justo, mais equilibrado e mais cheio de possibilidades. Por isso, precisamos tratar desse tema com muita seriedade, porque ele exige assim. E mais do que isso, com uma ação coordenada, senhores, entre União, Estado e municípios. O Brasil está no centro das atenções, e a gente sabe disso, nós somos um país muito promissor para a geração de energias renováveis. Temos sol, temos vento, temos água, biodiversidade e território. Temos o que muitos países gostariam de ter, mas potencial somente não basta. A grande pergunta é: como transformar esse potencial em realidade? Como acelerar os processos de forma sustentável, viável e com um impacto positivo nos nossos municípios? E essa resposta precisa partir de um olhar estruturado e federativo, que envolva municípios como grandes protagonistas nesse processo de transição. Uma das primeiras respostas, senhores, está na legislação.
Hoje, o Brasil ainda impõe entraves jurídicos, burocráticos, que atrasam, que inviabilizam, inclusive, projetos que são fundamentais, especialmente aqueles de pequeno e grande e médio porte. Então, é urgente atualizar a legislação ambiental, garantindo clareza, prazos definidos, segurança jurídica para empreendedores e para investidores. E isso vale para usinas solares, pequenas hidrelétricas, parques eólicos, projetos de biomassa, tudo isso com responsabilidade ambiental, sim, mas com viabilidade. Não podemos permitir que a burocracia impeça os avanços de projetos limpos, sustentáveis e transformadores. Evidentemente, quando eu falo em desburocratizar licenças, de modo algum, estou desconhecendo a importância da preservação do meio ambiente, não é nada disso. Eu falo de dar celeridade aos processos burocráticos, evitar olhar para as etapas e compreender, que existem espaços que, eventualmente, a gente pode considerar desnecessários e promover celeridade e evitar que o Rio Grande do Sul perca oportunidades de se desenvolver de forma sustentável. A legislação, e todos concordam, é nebulosa, os órgãos não falam a mesma língua, o investidor tem pressa, quando encontra, às vezes, até portas fechadas. É um labirinto de indefinições. Por isso, é hora de colocar a geração renovável como prioridade nacional, não só para cumprir metas ambientais, mas como estratégia social e econômica. Os municípios têm um papel fundamental e central nesse processo. É neles, como dissesse Guilherme, que a vida acontece, onde os impactos são sentidos de forma direta, lá na vida das pessoas, e aonde as soluções precisam também chegar primeiro. Outro ponto central é o crédito acessível aos municípios. E hoje, muitos prefeitos querem investir na energia limpa, mas não tem como. Todos sabem das dificuldades enfrentadas pelas prefeituras em termos financeiros. E foi citado aqui, não só porque ficam com a menor parte da receita, mas também porque as despesas crescem junto com as demandas, que aumentam cada dia mais. E as contas chegando. Ou seja, é preciso criar linhas de financiamento específica para os municípios, para que possam produzir sua própria energia. Pense em uma escola pública, com painéis solares, um posto de saúde autossuficiente. Eu trago aqui um exemplo no meu município, somos quase 15 mil habitantes, e nós fizemos um financiamento para colocar energia renovável nas instituições e nos órgãos públicos. A economia parece pouco em números, quando eu disser para vocês, mas para o nosso município fez uma diferença absurda. Foi quase 70% de economia para energia renovável nos cofres públicos do município de Nonoai. Então, é importante os municípios estarem conscientes dessa responsabilidade de inovar, de buscar alternativas, de buscar financiamentos para isso, porque somente com o dinheiro do município não é possível, então a gente tem que buscar essas fontes de recurso, mas também nós municípios, servimos de exemplo para toda a comunidade. Quando o município de Nonoai investiu na energia renovável, um boom aconteceu na comunidade, porque todos viram que, se deu certo no serviço público, pode dar certo na minha empresa, na minha casa também. É sobre isso. E é importante também destacar que, quando a gente fala de transição energética justa, é um tema central desse painel, estamos falando de pessoas, estamos falando de famílias que há décadas vivem, inclusive em regiões que são dependentes, e trago aqui da atividade carbonífera, como o Vale do Jacuí, a Campanha, a região Centro-Sul, e saúdo também o Programa de Desenvolvimento pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que é o Plano de Transição Energética Justa, que busca garantir que as comunidades ligadas historicamente com a atividade carbonífera não sejam esquecidas
Pelo contrário, sejam protagonistas dessa nova etapa. Essa transição precisa gerar alternativas econômicas reais, qualificação profissional, atração de novos investimentos e diversificação produtiva. Não basta desligar o passado, é preciso ligar o futuro e fazer de forma responsável, humana e com foco no desenvolvimento regional. Para isso, estamos nos aproximando, inclusive, da COP30, que será realizada aqui no Brasil. E esse evento é, sim, uma grande oportunidade de reafirmarmos o nosso compromisso com o clima, com a preservação ambiental e com a inovação energética. Mas, é importante dizer, essa pauta não pode frear o desenvolvimento nacional e regional. Precisamos mostrar ao mundo que é possível ser sustentável e crescer, que é possível preservar o meio ambiente e garantir qualidade de vida, que a transição energética pode e deve ser um motor de inclusão, de justiça social e econômica. Os municípios brasileiros têm muito a fazer, muito a mostrar nesse processo. Encaminhando a minha fala, já para o final, eu retomo aqui a importância da participação dos municípios nesse processo. Queremos assumir esse protagonismo desta transformação, dessa transição energética que não é só uma agenda ambiental, é uma agenda de desenvolvimento, de inovação, de geração de renda e de justiça social. Os municípios com autonomia energética são mais fortes, são mais sustentáveis e mais preparados para os desafios do futuro. E se soubermos aproveitar esse momento, se tivermos um alinhamento, poderemos construir políticas públicas duradouras que mudem a vida das pessoas. E o que precisa fazer? Atualizar a legislação, dando clareza, como eu disse, nos prazos, segurança jurídica nos projetos de energia renovável, especialmente de pequeno e médio porte. Facilitar o licenciamento para hidrelétricas, solares, eólicas, biomassa, respeitando o meio ambiente sem travar o processo. Criar linhas de créditos acessíveis para que os municípios possam investir em geração própria. Hoje, muitos municípios, senhores, enfrentam custos elevados com a energia elétrica, como foi o caso do meu município que eu citei. E, ao mesmo tempo, possuem espaço e potencial para gerar a sua própria energia de forma limpa e sustentável, especialmente por meio de fontes solar e biomassa. Atrair investidores, sempre muito importante, com transparência, com agilidade, desburocratizar. O poder público, quando não atrapalha, ele já ajuda. Esse é o grande desafio dos municípios. E também empoderá-los, como eu disse, em escolas, em postos de saúde, prédios públicos, pode ser autossuficiente, sim, se tiver a iniciativa, se tiver o desejo e se tiver muito trabalho. Quando esses espaços possam gerar sua própria energia, além de reduzir significativamente os custos operacionais do serviço público, dão um exemplo concreto de sustentabilidade para a humanidade. Sem energia, não há futuro. Energia representa muito mais que eletricidade. Energia não é só um consumo, é a espinha dorsal de tudo. Sem energia, não há inclusão digital. Sem energia, o campo sai perdendo e a agricultura de precisão, que é uma marca tão forte no Estado, é prejudicada. Sem energia, não há indústria forte. Sem energia, não há cidades inteligentes. Sem energia, não há futuro. Nós estamos diante de uma oportunidade talvez histórica de fazer diferente e de fazer melhor. Ao fortalecer a energia limpa nos territórios, damos aos municípios a chance de atrair investimento, de gerar oportunidades, de gerar emprego, aumentar a arrecadação e promover um desenvolvimento nos municípios. Mas o potencial todo, sem ação, é só promessa. Precisamos transformar
esta vantagem em resultados concretos, com investimentos privados, menos burocracia, um ambiente favorável para quem quer investir. Acelerar o futuro sustentável é unir inovação, consciência e coragem para fazer diferente. E a energia que nós escolhermos usar também define o tipo de desenvolvimento que os nossos municípios deverão construir. Muito obrigada. Parabéns, parabéns, Adriane. Acho que foi bastante eloquente. E de fato, essa é a visão que a gente quer passar, porque no fim, não é um simples slogan, a questão de que é nos municípios que as coisas acontecem. É a verdade, né? É o que a gente percebe, o que a gente quer, e é o que vai acabar acontecendo. Um dos pontos que foi colocado aqui, eu vejo que tem agora está até o presidente Renato da FEPAM aqui, e toda a equipe da FEPAM, que de fato ao longo dessa caminhada aí do Sim de Energia, né, já de alguns anos, a gente vem trabalhando muito na questão ambiental do estado do Rio Grande do Sul, porque a gente entende que sim, é um dos pontos importantes, né, para se discutir, né, para a gente conseguir realmente ter os licenciamentos de forma responsável, né, de atender demandas, porque a gente sabe se por um lado a gente quer os licenciamentos, por outro, o órgão também tem que ter responsabilidade para que a gente não acabe, né, numa questão até de Ministério Público, né, e tendo outras dificuldades aí de aprovação de projetos, que acontece muito no Nordeste. No Nordeste eles acabam muitas vezes pressionando para que os projetos aconteçam pela necessidade, pela questão dos investidores, e a gente sabe como é que funcionam essas coisas, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter essa responsabilidade para depois, no futuro próximo, não ter que pagar por isso, porque não foi feito de um rito correto, né, de uma forma correta, e atendendo demandas. Hoje, a gente percebe que essa comunicação ela é muito boa e avança muito bem. Tanto é que a gente, né, todos os eventos que a gente realiza, né, do Sim de Energia, a FEPAM está sempre presente, né, e a gente troca muita informação com a FEPAM nesse sentido. Então, estão também sempre presentes as principais instituições, né, e as empresas e o setor produtivo, porque no fim das contas a ideia é a agregação. E um ponto que eu acho que a gente estava comentando aqui, né, eu trouxe, e eu acho que a gente precisa se ater como Estado, né? O Rio Grande do Sul ele está numa possibilidade de conseguir uma coisa muito grandiosa, né? Essa questão de investimentos que estão chegando, mas principalmente a questão do data center, que se fala muito, né? Essa questão da chegada do data center, que vai revolucionar o Estado no sentido do investimento pesado, tanto em financeiro, mas muito em energia. A gente precisa também ter uma atenção, por quê? Porque são várias questões. Ele acontece no município, obviamente, mas ele pode repercutir para muitos outros municípios, porque muitos outros municípios podem gerar energia para fazer acontecer, né? Porque a geração de energia necessária para um data center rodar é gigantesca, né? Só que um ponto de atenção nisso tudo passa exatamente por isso. A gente ter a energia também sendo produzida no Rio Grande do Sul, porque não necessariamente precisa ser, né? E eu vou dizer até, inclusive, o seguinte: a gente precisa estar muito preparado para fazer com que seja no Rio Grande do Sul, porque hoje o sistema interligado nacional, a energia pode vir de qualquer lugar, e isso pode acabar trazendo energia de fora e não por usinas, né, que venham a produzir no Rio Grande do Sul. E o investidor, no fim das contas, ele quer energia. Ele não vai discutir exatamente se ela vem do município X, Y, Z do Rio Grande do Sul. Então, essa necessidade de adaptação, de criação do ambiente de negócios importante para acontecer, a gente precisa estruturar aqui. Por isso que é questão de município, é questão de instituições, né, industriais que batam nessas questões, a questão que vai passar pela CIMA, vai passar pela Secretaria de Desenvolvimento, né, e vai passar por tantos outros órgãos. Aqui a gente vai falar de Invest RS, vai falar né, até de Casa Civil, e a importância
o sindicato, o Sindicato de Energia, ele passa muito essa questão da comunicação. A gente está conversando muito com o investidor e sabe o que o investidor está pensando. Então, claro que se o ambiente de negócios propiciar, ele vai fazer aqui, mas não necessariamente vai acontecer aqui. E essa é nosso alerta, assim, para a gente conseguir ter essa caracterização nesse sentido. Mas, aproveitando e agradecendo mais uma vez a participação, agora eu vou passar a palavra para o Domingos, né, passar aquela visão também do agro e dessa nossa relação já de tantos anos aí, né, com esse intuito de cada vez mais aproximar, porque no fim das contas a gente fala que é nos municípios que as coisas acontecem, mas também sempre no setor primário, setor agro, que acaba sendo essa necessidade de passar por todos os projetos de energia por onde a gente passa. Né? Por favor. Obrigado, Guilherme. Muito boa tarde a todos. Vou também pedir permissão fiz uma apresentação rápida para ilustrar, mas sempre muito difícil falar depois do competente Rodrigo, nosso presidente da Federação, dos discursos com certeza mais competentes, pertinentes e da atualidade dentro do Estado do Rio Grande do Sul. A minha presidente da FAMURS, excelente apresentação, né? E, de fato, Guilherme, nós estamos juntos nessa empreitada e fica desde a época do Sindeólica, depois Sindenergia, na presença da tua presidência, e depois com a presidente Daniela, que foi essa aproximação do setor agro, do setor energético. Então, fica desde o 3º fórum, no 4º fórum, e hoje o meu objetivo aqui, para essa plateia, e principalmente para todas as pessoas, é mostrar como é que está o agro a nível de visão internacional, regional, e como é que ele se comporta junto aos players de energia, uma vez que essa plateia é dependente do agro, mas não é o dia a dia do agro. Então, fazer essa interlocução e, principalmente, trazer a oportunidade, vocês, que eu estou tendo, representando o Estado do Rio Grande do Sul e o país, nos fóruns internacionais, para trazer a visão do que acontece, como é que o Brasil, o Estado do Rio Grande do Sul, é visto sob o ponto de vista agrícola, e quando eu falo em agricultura, é agricultura, pecuária e silvicultura, e também no contexto da energética. E fica aqui o trabalho que nós temos feito, Rodrigo, junto à Confederação Nacional da Agricultura, que nos incomoda a expressão transição energética, uma vez que nós devemos trabalhar a manutenção energética, porque nós já somos o exemplo mundial, como nós veremos. Queria muito agradecer ao Correio do Povo, na figura do Miller, mais uma vez a oportunidade de nós estarmos aqui, o Governo do Estado, através do Diogo Loic, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e, Adriane, é muito importante, as senhoras e senhores que me escutam aqui, quando nós falamos, e o Rodrigo foi muito pertinente com o ambientalismo arcaico, separar o perfil dos órgãos licenciadores das políticas públicas de meio ambiente federal e estadual. E aproveitando a diretora Rosaura e o presidente Renato aqui da FEPAM, dizer que, de longe, Adriane, o nosso problema não é a FEPAM. O nosso problema, sim, são resoluções arcaicas, ideológicas, utilizadas de uma forma totalmente partidária da pauta do CONAMA. Porque se tem um órgão hoje, e é em todas as searas, em todas as atividades essenciais, que trabalha com muito acordo e com muita transparência, e principalmente numa agenda propositiva, ou seja, o enfrentamento junto aos órgãos de controle, chegando a um consenso comum, esse hoje é a FEPAM. E isso é importante, todos os players do Rio Grande do Sul terem este entendimento e esse conhecimento. Mas gostaria que... Como é que o mundo está vendo a agricultura? E vou passar rapidamente para ver uma questão de oportunidade que o Estado do Rio Grande do Sul e o Brasil têm hoje, que é o perfil mundial, como é que o Banco Mundial... Até a década de 60, nós tínhamos um quarto da população vivendo no meio urbano e 3/4 vivendo no meio rural. E o que a cidade não produz? Alimentos.
E o que vai acontecendo? Em 2010, nós temos meio a meio, 50% a 50%. E qual é a previsão dos órgãos internacionais para a questão de segurança alimentar e planejamento de produção? Em 2050, nós teremos 3/4 da população vivendo aproximadamente no meio urbano e 1/4 no meio rural. Uma matriz agrícola, sob o ponto de vista de produção de alimentos e energética, é extremamente importante o que vai acontecer com o estado do Rio Grande do Sul e o país Brasil. E mais do que isso, em 2030, 4 em cada 5 seres humanos estarão vivendo em países importadores de alimentos. E vocês sabem quem é o maior exportador de alimentos hoje no mundo? Brasil, dobrando a produção americana, que é o segundo. Vejam que oportunidade, sob o ponto de vista produtivo e questão energética, se avizinha para o nosso país. E o agro brasileiro são alimentos, energias, e aqui, aliado ao que foi falado da energia eólica, o que foi falado do data center, sim, vai ser gigantesco, né? E o data center já está quase todo tomado pelas prefeituras de Niterói e São Paulo. Veja isso, e ele nem nasceu e já está com compromisso, mas se avizinha plantas de biodiesel, que hoje nós somos deficitários na produção de milho e produção de trigo, e nós já temos as plantas de biodiesel, e todos os senhores e as senhoras sabem que nós teremos o combustível naval, que é o combustível mais consumido no mundo, e o aéreo, passando de 2%, 3% de energia limpa, para 50% a 60% entre 2040 e 2050. É por isso que nós, hoje, produtores de 338 milhões de toneladas de grãos, passaremos para 600 milhões de toneladas de grão. Só o Brasil pode fazer isso, e junto com o Mercosul. Nenhum outro lugar do mundo pode fazer, sem mexer na estrutura fundiária, podendo realizar na mesma área a safra e meia, a segunda safra e meia. E essa poupança está bem representada nesse trabalho que foi feito pelo IBGE, que de 88 até 2025, nós crescemos a produtividade em 387%, crescendo a área em apenas 90%. E é exponencial isso que nós vamos ter. Nós teremos um incremento de produtividade por unidade de área, sem alterar a área produtiva. E as energias, essa é a pizza extremamente importante do como é que é feito as emissões de gás de efeito estufa, e essa é a visão internacional que temos do Brasil, e isso é extremamente importante. Temos um grande calcanhar de Aquiles, que é o desmatamento ilegal da Amazônia. Entretanto, o Brasil é visto como questão de segurança alimentar para a produção de alimentos. Isto tem que estar muito claro aos nossos negociadores, ao nosso governo, porque nós temos que deixar de sentar às mesas das negociações internacionais com o pires na mão e nos colocarmos como participante importante, porque nós temos a condição de alimentar, sob o ponto de vista, todo mundo. E a nossa questão de emissões, 75%, a grosso modo, vem da energia da queima do combustível fóssil. O uso do solo e agricultura, 18%. Esse é o número que eu gostaria que vocês se ativessem. Por quê? Aí estão os 10 maiores emissores, o Brasil está com 2,22%, e aqui chama atenção, e aqui está fazendo uma interface com o departamento, com o setor de energias, porque vocês veem que todos os 9 maiores emissores são na questão de energia, ou seja, queima de combustível fóssil. Só o Brasil é agricultura. E por que isso? Porque nós já cumprimos, meu diretor Rodrigo e Eberson, nós já cumprimos a nossa agenda energética. O Brasil ascende como potência em energia renovável no G20. Nós já somos o exemplo energético de produção de energia elétrica e energia renovável. E isso é a Federação da Agricultura, ou a Confederação da Agricultura que diz? Não, é o Ember Climate. Nós somos como energia renovável, esse é um trabalho do final do ano passado, e o Ember Climate, para aqueles que vocês são conhecedores,
é a entidade britânica que faz as políticas públicas para a FAO e para a ONU da transição da queima de combustíveis fósseis para a comunidade europeia. E nós já somos, em primeiro lugar, na produção de energia renovável e de energia limpa, nós somos segundo. E por que segundo? Porque a competente França fez um lobby e transformou a energia nuclear como energia limpa. Eu não sou contra a energia nuclear, mas eu não queria ter a mesma matriz nuclear. Penso que vocês também. Cabe a nós, né, Renato, sermos eficientes nos fóruns internacionais, junto às COPs, junto às semanas, junto às entidades que regulam, isto transformar essa energia nuclear, apresentando, porque nós já somos exemplo mundial de produção de energia. Como nós já temos a matriz limpa, pesa mais sobre a agricultura. Então, nos incomoda, e isso é importante as senhoras e os senhores saberem, que nós temos, sim, a nossa maior emissão na agrícola, porque nós já cumprimos a nossa agenda elétrica. Por isso que o setor agrícola, repito, pecuária, silvicultura e agricultura, já reclama da questão da transição, uma vez que a manutenção, nós já somos o exemplo mundial. E o que tem de característica quando tem as meias-verdades que falam só na emissão, e por isso que nós trabalhamos tanto o Acordo de Paris, no seu artigo 6º, que saia, Renato, da mitigação e seja adaptação, porque quando falamos em mitigação é só emissão. Nós temos que falar em adaptação, porque aí é balanço, porque a atividade primária ela pode realizar o sequestro de carbono através das nossas atividades fotossintéticas. Essas são as verdades que nós, brasileiros, precisamos saber falar. E isso é extremamente importante também da Embraer Climate, o crescimento, e aqui é visível, Guilherme, o crescimento do solar e do vento, né? Diminuindo as demais, e a bioenergia, calcado numa matriz extremamente hídrica. E essa é a realidade. Este é a forma como o mundo vê, e este é o trabalho que pegou o grupo do G20 e estratificou a produção energética. Nós precisamos saber comunicar de forma assertiva para a nossa população, mas principalmente na busca de financiamentos internacionais a juro perdido ou de forma competitiva para buscar taxas melhores. E como emissor per capita, o Brasil é o menor emissor. Ninguém tem esse handicap. Nós precisamos saber e explorá-lo de forma muito proativa, pertinente para a conquista de mercados. Os países G20 emitem 84%, então nós estamos em primeiro lugar, tanto na emissão per capita quanto nisso, precisamos saber explorá-los. Né? Ascendente crescente, ainda temos espaço para crescer na eólica, na solar e especialmente na biomassa através dos dejetos dos animais, principalmente da cadeia de suínos e de aves. Veja a oportunidade que nós temos, sob o ponto de vista mercadológico, como imagem de produção. E aqui nós somos agricultura, sim, 50% da nossa emissão, mais 1% da global, mas o que a agricultura pode fazer? Só ela pode ser realizada como agricultura de baixo carbono, sequestrando o carbono. Vocês sabem que desde a COP de Glasgow, há 4 anos atrás, o Brasil, através do Grupo de Coronívia, depois ratificado em Sharm el-Sheikh, é o principal e o modelo internacional de agricultura, pecuária e silvicultura preconizada pela ONU. Eu não vejo ninguém falando, e muito menos alguns dos meios de comunicação. E todos itens fáceis, aquilo que nós já fazemos nessas 8 práticas, que é a realidade que nasceu no estado do Rio Grande do Sul e Paraná. Nós somos o exemplo mundial também em agricultura de baixo carbono. Só precisamos fazer essa boa comunicação. E os desafios, vejam a solução, isso voltando de Baku com o Renato ano passado da COP, essa é a solução que está sendo apresentada pelo mundo. Isso está em Dubai, no Museu do Amanhã, onde eles estão fazendo, através da Carbon Fix, a injeção de carbono em pedras porosas e colocando no fundo do mar. Aquilo interessante, pertinente, a que custo? Aquilo que nós realizamos nas atividades das 35 cadeias produtivas brasileiras e gaúchas,
através da fotossíntese bem manejadas, naturalmente. Olha, o custo, com certeza, não é isso que nós queremos. Mas, terminando e chegando para o final, né, esse é o maior desafio que nós temos, comunicação. Aqueles que conhecem, esse é o Museu de História Natural, quem já esteve lá, ouviu Uma Noite no Museu, um filme, uma saga bem conhecida. Isso está no painel da Rainforest, onde eles colocam, e isso não foi por engano, isso é proposital. Aonde, Renato, eles dizem que nós temos um único bioma em vez dos outros 6. Não estou negando o bioma amazônico, muito contrário, mas nós temos, por isso que digo, é o nosso calcanhar de Aquiles, o desmatamento. Mas nós não podemos deixar pessoas, entidades, de forma proposital, influenciando as crianças do mundo e os jovens do mundo, dizendo que os outros 5 biomas que são responsáveis por 99% da nossa produção de alimentos e energética, ela, de forma proposital, está no painel principal, só atrás da paleontológica do Museu de História Natural. Isso nós, como sociedade gaúcha e brasileira, temos que ter representantes fortes para colocar, a princípio, todas as verdades, e principalmente com a ciência e tecnologia, como muito bem foi comentado por Guilherme. Muito obrigado, em nome da Federação da Agricultura. Muito bom, Domingos. Toda vez que eu escuto essa tua palestra e essa visão, né, que a Farsul está passando, o nome, e visão do agro, né, realmente, assim, eu acho que o que a gente, e nós também colocamos nos colocamos na mesma prateleira da comunicação, né? Eu acho que o Cine Energia também tem esse papel de querer comunicar bem, mas eu acho que ainda está faltando alguma coisa, porque a gente percebe que muita coisa não passa. Poxa, se a gente está falando que o Brasil é essa potência que é no agro, tem essa diversificação da matriz energética renovável como tem, né? E quando a gente discute, poxa, a gente vai falar de eólica, o Brasil tem os melhores ventos, né? Pode empatar com alguns, mas os melhores ventos. Solar tem potencial gigantesco, bioenergias não se fala, hidro, bom, a gente já sabe, né, o país foi um país hídrico por tanto tempo, e mesmo assim a gente tem uma dificuldade de comunicação, que é o que foi colocado da própria questão da França, né, poxa, então, a energia nuclear supera porque são narrativas, né, daí a gente entra no processo de narrativas, e cai naquela questão que somos muito técnicos e precisamos passar, né, nos comunicar melhor. E esse também foi o intuito aqui nessa parceria com o Correio do Povo, exatamente nesse sentido, comunicar, né, a imprensa, comunicar uma grande rede, né, de televisão, de rádio, jornal, e mostrar e fazer uma narrativa diferente. Vamos fazer uma narrativa correta do que está acontecendo, do que a gente vive, do que o Brasil é capaz, das potencialidades que a gente tem, para mostrar que as coisas são diferentes, né? Se a gente vê o mapa do Brasil e vê que a Amazônia é quase todo o Brasil, realmente as coisas não estão certas. Então, mais uma vez agradeço, né? Eu vou até agora aproveitar, porque vai ter um vídeo que vai ser passado agora com a fala do Diogo Bier, da Fiergs, exatamente porque nesse momento a Daniela também está em Brasília, né, porque a gente está discutindo questões aí com a bancada federal de assuntos importantes aí para nossa cadeia de energia do Estado, e que passa por alguns pontos que são super importantes e válidos, né? A gente discute muito aqui a questão de impostos do Rio Grande do Sul, a gente discute muito a questão de fundo constitucional, que na verdade os outros, né, tanto o Centro-Oeste, Nordeste e Norte têm, e discute tantas coisas que a gente precisa colocar. Poxa, né, o Rio Grande do Sul, a gente já foi muito a gente já viveu muito esse ponto do patinho feio, né? A gente não quis lá atrás, mas a gente percebe que hoje a gente, né, deixou de conquistar muitas coisas por falta de política mesmo, né, de comunicação, mas muito de política de ação efetiva, né, porque é aquela discussão, quando tem uma discussão importante, né, no Congresso,
a gente vai ver, bom, vamos colocar um senador nosso, quando a gente vai ver, já está o senador de Pernambuco, já está o senador da Bahia, já está o senador do Ceará, já está o senador do Pará, mas não estão os nossos senadores, não digo nem só os nossos, né, os nossos do Sul, né, e acho que falta um pouco dessa política de integração entre os estados, né, e posicionamento, né, porque se por um lado hoje a gente discute que o Nordeste está enfrentando um problema sério de abastecimento, porque não tem infraestrutura de transmissão nesse momento, o Rio Grande do Sul tem, né, e está apto a poder atender demandas. Poxa, se a gente está com um problema de segurança energética, porque a gente está tendo cortes de energia no Nordeste, no Rio Grande do Sul é diferente, a gente está muito próximo ao centro de carga. E por que a gente não faz essas coisas acontecerem? Então, de novo, a gente parte para narrativas, a gente não vai esperar o melhor momento de lá para a gente definir os bons momentos daqui. A gente quer fazer, como foi falado, não é guerra fiscal, mas a gente precisa também se posicionar, porque a gente também quer parte dos investimentos, quer fazer as coisas acontecerem. Então, um pouco de tudo isso está acontecendo e a gente está levando, né, a gente tem, né, a gente é muito técnico, mas a gente tem que estar cada vez mais em Brasília para atender essas demandas políticas que, enfim, acontecem muito por lá. Então, eu acho que vai rodar esse vídeo, né? Acho que não sei se está aí pronto. Boa tarde a todos. Para mim é uma honra e uma satisfação poder estar participando da 5ª edição do Fórum de Energias Renováveis. Infelizmente, eu não posso estar aí com vocês hoje, porque nós aqui na Fiergs nós temos uma importante reunião com a bancada gaúcha, então já tem mais de 20 parlamentares que confirmaram presença aqui nesse evento que a gente está fazendo, que é justamente para trazer a nossa pauta de agenda legislativa em relação aos nossos deputados. E a transição energética é fundamental para a indústria, né? Esse trabalho que o Sindenergia vem fazendo, esse debate que a gente está construindo, ele é importantíssimo para a gente olhar para o presente e principalmente para o futuro do nosso desenvolvimento. A Fiergs e a CNI vêm trabalhando muito a questão da transição energética. Só para os senhores terem uma ideia, a CNI tem um projeto que chama-se MEI, que é Mobilização de Empreendedorismo para a Inovação, que a pauta hoje tem sido a questão da transição energética. A nossa matriz energética da indústria, comparada com os demais países, ela é muito mais limpa, mas a gente precisa cada vez mais de investimentos, a gente precisa cada vez mais de tecnologia e não onerar o industrial em relação a essa transição, porque a gente sabe que hoje o custo Brasil e tudo que vem acontecendo faz com que qualquer investimento do nosso industrial para esse olhar seja meio reticente. Então, nós temos que mudar essa cultura. E só que cada vez mais a gente vai precisar de energia, né? Essa questão da demanda de energia pela tecnologia, pela inteligência artificial, a gente sabe que vai precisar cada vez mais de demanda de energia e de água também. A gente vê alguns movimentos positivos aí no estado do Rio Grande do Sul, principalmente voltados para a tecnologia e para a questão de data centers, mas para ter data centers a gente vai precisar de energia. E o que a gente mais precisa também é de condições iguais para poder desenvolver o nosso estado, para fazer políticas de energia renovável, né? O que a gente está fazendo hoje aqui em Brasília é justamente um jantar dessa agenda legislativa, como eu falei, mas que ela tem uma prioridade. Tem uma PEC do deputado Toninho, do Paraná, que é uma PEC para criar um fundo constitucional para o Rio Grande do Sul e um fundo constitucional para o Sudeste. Essa PEC, ela pode passar, porque nós teríamos muita dificuldade no Senado, porque o Senado faz muita política regional, e além de aumentar em 1% a relação dos fundos com o orçamento, um para o Sul, um para o Sudeste, ela aumenta em 0,5% para a segurança e 1% para o FPM, para o Fundo de Participação dos Municípios. E por que isso é muito importante? Porque hoje a relação do FPM com esse orçamento é de 22,5%. Então, tu aumentar em 1%, tu está dando capacidade de 4,5% a mais por cento para todos os municípios. E aí os prefeitos e a necessidade justamente da gente conseguir dar mais capacidade de investimento para os municípios podem, de certa forma, sensibilizar, né, os senadores que têm aí uma proposta mais regional de fazer política regional. Então, nós temos que sensibilizá-los e mostrar. E é importante que também compartilhar com os amigos
que o Sind Energia ele tem um estudo muito interessante que fala justamente sobre isso, né? Lugares onde tem fundo constitucional, como é mais fácil, como é mais rápido, como o custo da operação financeira é muito menor do que para regiões como Sul e Sudeste não tem essa ação do fundo constitucional. O fundo constitucional é justamente para que a gente tenha mais investimento para o fomento do desenvolvimento do Estado, e é isso que a gente precisa, né? Então, quando a gente entende que a indústria gaúcha ela representa 55% do ICMS, que a indústria gaúcha ela precisa justamente ter competitividade, precisa reter talentos, precisa inovar, passa sim por transição energética. Muitas vezes ajudar na melhora da tua matriz energética pode fazer a diferença lá dentro do teu chão de fábrica, mas tem que ser justamente com esse olhar de que é investimento e não gasto, e hoje a gente tem que mudar essa cultura. Além disso, quando a gente fala de globo e do sistema financeiro, o crédito de carbono é uma realidade, sem dúvida nenhuma, né? Não só para o presente, mas principalmente para o futuro, porque se a gente for pensar que hoje a dívida pública global, ou seja, o que todos os países devem, chega a 100 trilhões de dólares em 2030, esse número vai ser semelhante ao PIB global, significa que a coisa pública está endividada e ela vai precisar justamente de lastro, e esse lastro vai vir através do crédito de carbono. E aí, como a gente tem essa questão do marco regulatório, a gente tem muitas ações para fazer, é fundamental que a gente olhe para a matriz energética, para que a gente olhe para a competitividade, mas principalmente para entender, sim, que o mercado de carbono pode gerar competitividade para a nossa indústria, pode gerar capacidade para que a gente possa estar tendo um desenvolvimento mais sustentável. E nada melhor do que uma energia limpa, nada melhor do que fazer essa transição energética. O caminho é árduo, a gente vai ter que trabalhar muito, mas a salvação do desenvolvimento, do empreendedorismo no nosso país passa justamente por a gente dar esse passo ousado no desenvolvimento do nosso país. Maravilha. Eu acho que passar aqui para as considerações finais, né, de cada um. Vamos lá, Rodrigo. Muito obrigado. Vou cumprimentar os dois painelistas pelas brilhantes abordagens, muito boas. Eu acho que tanto a Adriane quanto o Domingos abordaram uma questão que para mim é bem delicada. Quando a gente discute aqui no Rio Grande do Sul essa questão, a gente tem que separar quem está agindo, tanto pela esquerda quanto pela direita, quem está agindo de boa fé, por uma questão ideológica, ou por uma questão de separar de quem está agindo por interesses escusos. Aquele sujeito que está agindo porque ele quer blindar um mercado, ele quer prejudicar um segmento, ele quer uma vantagem competitiva concorrencial, né? Essa separação ela é fundamental na discussão ideológica do ambientalismo. E isso o Rio Grande do Sul, por tudo que passou pela tragédia, teria condições de contribuir. Eu citei isso. Eu separo muito isso, né? Porque eu gosto do debate e da divergência, e a gente pode evoluir a partir do debate e mudar o posicionamento a partir da divergência. Mas quando tu está conversando com alguém, que está falando com um pai, com uma mãe, e ele está dando a entender que o filho dessas pessoas que está passando necessidade, está passando fome, pode ser sacrificado para proteger os filhos de gerações ricas, tu sabe que ele não tem valores morais por trás da argumentação dele, não tem valores humanos, não tem os mesmos. Aí a discussão, a racionalidade é outra, é do uso da força. E nós estamos num momento, o Domingos falou agora da questão nuclear, né? Estamos num momento de carência de valores morais e humanos no mundo, de reflexão filosófica. O mundo foi vítima dos maiores genocídios na Segunda Guerra Mundial, por busca de espaço vital, no pensamento maluco de Hitler, depois da União Soviética, na China. Os caras buscavam área para produzir alimentos, segurança para o povo, em prejuízo da vida humana dos outros, né? E a gente está revivendo isso. A Rússia invadindo a Ucrânia, e aí quando você nega as necessidades de 730 milhões de pessoas que passam fome hoje, quando você naturaliza que 2, 3 bilhões de pessoas não vivem, mas sobrevivem enquanto a vida passa por eles, porque os ricos devem desfrutar e garantir para os seus filhos
Quando você nega isso, você está incentivando um permanente conflito mundial. Essas pessoas vão seguir disputando por guerras recursos, elas vão seguir pressionando o meio ambiente, a miséria, por um mínimo de qualidade de vida, né? E aí, quando você tem um conflito, a guerra, ela não preserva uma usina nuclear. O dano ambiental, a magnitude é muito... Você coloca o planeta inteiro sob risco de extinção, né? Pela guerra, pelo conflito, você, no momento que a gente tem hoje. Então, essa discussão, para o cara que é ideologicamente de esquerda e quer preservar o ambiente, tem que puxar a discussão. Olha, tu está tentando preservar uma árvore e está se colocando a floresta inteira em risco e ignorando que tem gente morando dentro da floresta. Tem uma visão sistêmica, ou enxerga o todo, e nós trazemos a sustentabilidade para o todo, o ser humano, a questão cultural, a questão econômica, social e ambiental, tudo junto, ou a gente vai perder, Jorge. Porque até nos parques de vida selvagem na África, eles fazem grandes barragens, porque se deram conta que algumas espécies eram extintas durante uma seca. Tá, mas é um evento natural a extinção, como foi um evento natural a tragédia climática que fez descer mata nativa virgem no Rio Grande do Sul. 3.000 hectares desceram dos morros, o morro se dissolveu, foi um evento natural, mas a gente tem que ajudar a natureza a se recompor, mas aí tu não admite uma tecnologia sustentável, que a natureza tem capacidade de absorver o impacto, digo, olha, eu vou fazer uma irrigação nessa área, e eu vou preservar a vida, vou desenvolver, trazer segurança alimentar. Então, o Rio Grande do Sul, há 3 anos atrás, numa estiagem, ele teve perda de bovinos por falta de água para dessedentação. O bovino não tinha água, os animais morreram de sede, né? Imagina a vida silvestre, quando um bem econômico, uma atividade econômica, animais morrem de sede, o que aconteceu com os animais silvestres? Morreram de sede, né? E a gente está naquela discussão, o açude. Então, essa evolução filosófica a partir de valores e princípios, que eu acho que é o grande desafio nosso enquanto gaúchos, porque a gente tem essa capacidade cultural de fazer o bom debate, desde que embasados sobre valores morais, sobre valores humanos. Olha, a partir daqui, não vou tentar convencer um cara que acha a morte... Olha, deixa morrer o ser humano, não me importa, desde que ele coloca a questão econômica acima da vida humana. Então, aí não tem argumento, é só a força e a punição, força da lei, porque é um pouco de psicopatia. Mas com as pessoas normais, que agem de boa fé, e a maior parte delas, nós somos a maior parte delas do estado do Rio Grande do Sul, sejam de esquerda, de direita, não importa, tu tem que trazer para uma razoabilidade, fazer o bom debate, para ensinar aos europeus que o ambientalismo pode ser inclusivo, não pode ser aristocrático, não pode ser mandando barcos de volta de pessoas famintas, enquanto que pessoas que foram exploradas pela colonização. Então, esse é o nosso desafio hoje, por tudo que nós passamos e pelo grau de exposição que teve o Estado do Rio Grande do Sul em termos mundiais, a gente tem a capacidade de propor um novo modelo de ambientalismo inclusivo que traga a energia renovável em larga escala. Agora, é uma vergonha nós não sermos autossuficientes em produção de energia no Rio Grande do Sul. É uma vergonha a gente não ter 4, 5 milhões de hectares irrigados no estado com essa abundância. Isso é uma vergonha, 2025. A gente devia ter vergonha disso no estado do Rio Grande do Sul. Quando eu era criança, dizia assim, o Brasil não é autossuficiente em produção de alimentos. O Brasil, a gente não era autossuficiente quando eu era criança, produção de petróleo. Hoje somos, né? Rio Grande do Sul, energia elétrica, não, a gente não é autossuficiente, nos falta, temos que importar, temos só 1 milhão e pouco de hectares, poderíamos ter 4, 5, 6, 7 milhões de hectares. Então, eu acho que a gente está mais do que na hora de fazer o debate, eu acho que temos 2 anos para fazer grandes debates que vão mexer em tendências dos próximos 30 anos. E acho que é antes da eleição de 2026, trazer a verdade à tona, as boas narrativas bem embasadas em valores morais. Eu acho que aí é que é o nosso desafio hoje. Muito obrigado. Primeiro, eu quero, mais uma vez, agradecer aos colegas que aqui estiveram, Rodrigo, Federação, Domingos, Farsul, Guilherme, pela oportunidade. Também ao Correio do Povo, agradecer imensamente. Em nome dos 497 municípios, nos colocar à disposição para esses grandes debates. Sei da quanto é importante nós levarmos essa informação, levarmos o debate para os municípios, para as regionais.
aqui fica um desafio. Muito obrigada. Obrigada pela participação de todos. Obrigado também, em nome da Federação da Agricultura, agradecer mais uma vez o convite do Sindenergia, do Correio do Povo, dos demais patrocinadores. Sempre um prazer desfrutar, Rodrigo, né, da tua companhia, a Adriane, nossa presidente da FAMURS, que já no menos de um mês de trabalho já está mostrando todo o seu potencial. A mensagem que fica do setor produtivo ligado ao agro, e aí repito, o agro envolve todas as atividades de agricultura, pecuária e silvicultura, é de que sim, nós temos consciências que há mudanças climáticas ocorrendo, não só a nível de Rio Grande do Sul, a nível de Brasil, a nível mundial. Se ela é feita pelo homem ou não, é o momento de nós avaliarmos. Mas, principalmente, a resiliência e a adaptação precisa acontecer. E se há um país e um Estado que tem condições de trabalhar a pauta da manutenção energética, a pauta da agricultura de baixo carbono e dar um futuro promissor à sociedade civil como um todo, este país é o Brasil e nós somos o modelo, não só brasileiro, como nível mundial. O que nós temos que, como sociedade, unir o nosso discurso e, principalmente, resolver as arestas que são muito menores do que as intersecções. E é dessa forma que nós criaremos uma sociedade melhor, muito mais justa, muito mais unida e principalmente com resultados sob o ponto de vista econômico, ambiental e principalmente social. Essa é a visão do setor produtivo de que quer construir uma sociedade a qual nós temos tido a oportunidade de visitar o mundo todo para bem representá-los, e essa é a visão que o mundo tem de nós, e que nós não estamos sabendo aproveitá-la sob o ponto de vista comercial, sob o ponto de vista social e econômico-ambiental. É o que nós precisamos, é unir esforços. Essa é a mensagem da Federação da Agricultura, agradecendo mais uma vez a possibilidade de participar desse 5º Fórum de Energias Renováveis. A gente vai fazer uma foto agora aqui com os participantes do nosso painel. Muito obrigado pela condução dos trabalhos aqui, o Guilherme. Muito obrigado, Domingos, Adriane, ao Rodrigo. Também a participação do Diogo Bier, as federações aqui das mais importantes e relevantes aqui da economia do nosso Rio Grande do Sul. A gente vai fazer um breve intervalo. A gente tem um cofre que está servido aqui ao lado. A gente convida a todos para irem. Em 15 minutos a gente retoma aqui as atividades com o próximo painel aqui, que vai falar um pouquinho sobre a visão pública, próximos passos, que a gente vai ter aqui a participação na moderação do Fernando Estima, diretor do Sindenergia, o Renato Chagas, presidente da FEPAM, Rodrigo Huguenin, diretor da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, o Diego Loic, secretário executivo do SED, o Fabrício Forest, diretor do InvestRS, Cláudio Gastal, presidente do Badesul, e também Paulo Rafim, superintendente do BRDE. 15 minutinhos, voltamos aqui com as nossas atividades.